Mães que têm medo de serem controladoras como suas próprias mães correm o risco de ser negligentes, que parece que foi o que aconteceu com a mãe da Cameron Diaz. Numa tentativa de não ser controladora com a filha, ela acabou sendo negligente. Olá, meu nome é Mira, Eu sou Raquel nós somos psicólogas clínicas. e hoje a gente vai falar de um filme que acho que levou a gente de volta para a infância. E ele não é a continuação de nada não, mas é mais pelos atores, que é o filme De Volta à Ação. Ah, é aquele tipo de filme que eu amo. Extremamente previsível, você sabe o que vai acontecer no final, entendeu? Tem uma açãozinha ali pra deixar o negócio, tem uma comédia. Então, assim, não viu ainda? Vai ver daqui a pouco. Acaba de ver a gente aqui. E aí tira o sábado à tarde pra ver o vídeo. Porque, ó, chuchu beleza. Muito, muito bonzinho, muito, muito gostosinho. E com umas coisas interessantes pra gente refletir, que a gente vai falar agora. Você já falou o nome do filme, né? Falei. Já falou. Então, já que ela já falou o nome do filme e eu esqueci, faz o seguinte, curte aqui, vê se você é inscrito no canal, rapidinho, custa nada, é de graça. E ajuda bastante a gente a continuar o canal, a chegar essas informações a mais pessoas. Aliás, faz bastante tempo que a gente não fala, né? Porque um canal, né? Tem um propósito, que é justamente a gente não percebe o quanto filmes, séries, novelas moldam a forma como a gente olha pra vida, né? Criam expectativas, desenvolvem padrões da gente. Então, a ideia de ter um canal é justamente para conseguir mostrar para você, te alertar sobre coisas que os filmes trazem de uma maneira meio esquisita, que não se aplicam na vida real, ou, ao contrário, às vezes, que o filme traz e é uma realidade que todo mundo passa e como que a gente pode lidar com isso. Então, por isso que a gente tem um canal. Então, agora vamos pro filme. Então, o filme é sobre dois espiões. Eles eram espiões. E eles se aposentam porque ela fica grávida, né? E eles vão cuidar dos filhos e tudo mais. E, eventualmente, o trabalho deles volta e eles voltam a viver em risco. Mas o foco do filme aqui, na verdade, vai ser a relação deles com os filhos. Então, o primeiro ponto é: a filha mais velha não confia neles. A filha mais velha ela é muito distante deles, mas porque ela não acredita no que eles falam. Porque claramente eles mentem. E fica óbvio no filme que eles estão mentindo. You were talking about the air conditioning system. You know, your dad and I, we picked up some basic Russian while we were there during the Peace Corps. I thought you did Peace Corps in Colombia, where you guys met. Where we met? Yeah. We met where we met. Colombia. We went from Colombia to Russia. Belize. Okay. Our Belize is next to Colombia. Yeah, exactly. Colombia, Belize, Russia. Yeah. You know, we got around. Apesar na vida real a gente não ter mentiras nesse naipe, né? Do tipo... Ex-espiões? Pois é. Mas a gente às vezes tem sim pais que mentem pros filhos achando que estão fazendo o melhor muitas vezes, ou porque tem vergonha de falar alguma coisa, ou porque acham que não é o momento, ou seja lá qual for a explicação. Mas os pais mentem pros filhos e muitas vezes os filhos percebem. Ou se não percebem imediatamente, vão ficar sabendo depois, porque vão pegar informação de outro lugar, de outra pessoa. Vai ter inconsistência nas histórias, porque quando a gente mente e repete a mentira várias vezes, ela não vira uma verdade. Na verdade, ela se modifica. Então, ela vira uma mentira que você começa a pegar furos. Então, como a filha já tá ali, acho que com 14 anos... Acho que é isso. Ela já tá começando a perceber essas inconsistências e perceber o comportamento dos pais. E aí, como que você vai cobrar honestidade dos seus filhos se você mesmo não está sendo honesto? Né? Como é que você cobra um comportamento que você não tem? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Porque, às vezes, a gente já falou isso aqui no outro filme, no outro vídeo. A gente acha que adolescente é insuportável, é rebelde, sem causa, que não sei o quê. Mas, normalmente, o comportamento... distanciado, o comportamento de não deixar os pais se aproximarem muito, ele tem uma razão. Tá na dinâmica ali, né? Não tá sozinho, não apareceu do nada. Exatamente. Então, eu acho que isso é interessante, porque depois até ela vai falar pra avó, vai falar pra mãe, eu não odeio minha mãe. Não é que ela odeie os pais, ela só não consegue confiar neles nesse momento, sabe? E com alguma justiça, né? Porque, de fato,
eles não estão ali compartilhando tudo. E é claro que aí tem as cenas exageradas de saírem correndo e se enfia dentro de um carro e vai para outro lugar, lá, mas que vai de alguma forma aumentando a suspeita da menina, né? Até que ela coloca eles em risco, justamente porque os pais, mesmo numa fuga, não contam pra eles, né? É claro que é fácil pra gente, né? Vamos pensar que aquilo fosse uma situação real. Quando eles não contam que eles estão fugindo, eles acham que é a melhor opção para que eles não entrem em pânico. E eu até entendo essa vertente, né? Mas ao mesmo tempo, você tá do nada saindo da sua escola e terem carros correndo atrás de você. Você entra num avião e de repente salta no meio do... Assim, também não dá pra sustentar isso como naturalidade, né? Não. Aí você descobre que você tem uma avó, que você não sabia que você tinha uma avó, sabe? Então, é uma situação muito delicada, que não existe na vida real, mas existem outras que a realidade impõe alternativas difíceis. Mas a tentar contar o máximo de verdade possível tende a ser a melhor opção, né? Eu lembro que no vídeo do Ainda Estou Aqui, a gente questionou exatamente isso. Será que a mentira que a mãe faz sobre o pai, ela é protetiva, ela é ruim, ela é boa? E a gente ponderou que talvez naquele momento fosse interessante aquela mentira. Mas é uma situação muito específica. De modo geral, nos problemas da vida cotidiana, a tendência é que a gente possa contar a verdade, pelo menos parcialmente, porque crianças e adolescentes, eles percebem que as coisas estão acontecendo. E aí acontece igual no filme, às vezes eles tomam decisões que podem muito mais prejudicar o que está acontecendo ou prejudicar a relação, simplesmente porque estão com medo, simplesmente porque não sabem como lidar com aquilo. Então, contar, explicar, tentar orientar é sempre fundamental. Sim. E aí, um pouco mais pra frente no filme, a gente vê a dinâmica entre a Cameron Diaz e a mãe dela. E numa discussão que elas têm ali entre ser controladora, ser presente, qual que é a diferença, enfim. I have tried my entire life not to be like you. To be the mother that you never were. Loving, stable, nurturing. Overbearing. No, God. Present in my child's life. E aí dá pra ver que mães que têm medo de serem controladoras como suas próprias mães, correm o risco de ser negligentes. Que parece que foi o que aconteceu com a mãe da Cameron Diaz. Numa tentativa de não ser controladora com a filha, ela acabou sendo negligente. Ela não fez parte da vida da filha, ela não se aproximou da filha, ela não supervisionou a filha. Porque existe uma diferença entre supervisionar e controlar. E é o que a gente vê ali. E aí eles entram, a Cameron Diaz e o marido, né? Eles entram nesse conflito várias vezes ao longo do filme. A gente tá passando do limite, a gente tá controlando, a gente tá invadindo a privacidade, a gente faz isso, não faz. Então o tempo todo eles se deparam com esses dilemas da vida de pai e mãe, né? Sim. Acontece muito. E aí, entrando nessa questão do supervisionar, né? O filme abre um gancho para uma discussão importante, que é, por exemplo, eu sempre oriento os pais dos meus pacientes, principalmente dos adolescentes, a ter controle parental, né? Porque hoje fica uma coisa meio, eu vou ler o celular da minha filha, é equivalente a ler o diário da nossa época. Particularmente não acho. Porque o diário era uma página que você escrevia e você não fazia nada com aquilo. Ficava dentro da sua casa. O celular, não. O celular, ele não é uma coisa privada, no sentido de que está protegido. No celular, a gente conecta com pessoas, a gente fala muitas coisas. Então, supervisionar isso é fundamental. E especialmente porque adolescentes e crianças não deveriam usar celular. Né? Se nós adultos já temos muita dificuldade de usar o celular, e aí eu não tô falando nem só das redes sociais, tô falando do uso de forma geral. A gente se perde, a gente fica horas ali quando a gente não deveria. A gente fala coisas que a gente não deveria. Se nós adultos, que já temos um cérebro desenvolvido, não damos conta de usar isso, imagina crianças e adolescentes que estão com o cérebro em desenvolvimento, que tem muita dificuldade de controle inibitório, que tem dificuldade em prever as consequências das suas ações. Então, quantas vezes já vi adolescente postar coisa no status do WhatsApp e gerar uma confusão
E aquela mensagem, ela só não precisava ter sido enviada. E se esse adolescente não tivesse um celular, ele não teria enviado mensagem nenhuma. Sim. Então, essa questão de cada vez mais cedo as crianças terem acesso ao celular é um grande problema que a gente lida hoje em dia. Então, uma alternativa, quando não é possível não dar um celular, porque para muita gente poderia sim ser possível, mas quando não é possível, porque a pessoa fica longe, de fato tem que entrar em contato com a criança, alguma coisa nesse sentido, os aplicativos de controle parental são uma boa solução, né? Porque ali, pelos aplicativos, você consegue mapear tempo de uso, você consegue bloquear determinados aplicativos, você consegue bloquear tempo, sites. Então, se você tem que usar um determinado tempo, 1 hora por dia, então você bloqueia depois disso. E tem alguns aplicativos, inclusive, que notificam quando algumas palavras importantes, né, que os pais marcam ali como palavras ou de conteúdo violento, ou de conteúdo sexual, são escritas, isso mapeia, né, para os pais saberem o que está acontecendo. Então, de fato, é uma alternativa hoje em dia, mas eu brinco com todos os meus adolescentes, principalmente com as minhas crianças, eu falo, o ideal era não ter. Se eu pudesse, eu cancelava o celular do mundo, sabe? Joguinhos e nada disso, ninguém teria acesso. Voltava a ser só por ligação mesmo. Exatamente. Porque acho que atrapalha muito mais, e a gente já tem alguns estudos sendo feitos por isso. Traz muito mais problemas do que soluções. Mas enfim, é uma realidade, a gente não briga com a realidade, a gente precisa se adaptar a ela. E esse é o ponto que fica como alerta do filme. Eles ficam nessa de olhar, não olhar, e aí quando eles... E é importante, né? Quando eles olham o computador da menina, eles descobrem que ela tá num lugar que ela não deveria, numa situação que poderia colocá-la em risco, tá? Porque ela estava cercada de adultos que poderiam fazer mal a ela. Então, sim, tá certíssimo eles terem ido lá proteger a filha deles, porque é papel dos pais protegerem os filhos, né? Muitas vezes os pais ficam nessa, são adolescentes, e a gente precisa dar mais autonomia, até certo ponto, porque adolescentes são só adolescentes, não são adultos, então a gente precisa também dar autonomia supervisionada. E aparentemente ia acontecer alguma coisa, porque tem um cara lá que não quer deixar eles levarem a menina embora, não. Exatamente. E aí é uma falta de respeito completa. Se ele tá desrespeitando os pais dela, imagina o que ele não ia fazer com ela. Com ela, sem conseguir se proteger. E ela ainda tava bebendo, pelo que deu pra perceber. Eu acho que tava. Né? Não sei se tinha álcool ou não, mas parece que sim. Então... E por fim, a gente tem então a questão, já que estamos falando de celular, vamos falar de tecnologia, né? Claro que também toda tecnologia vai ter seu lado bom e seu lado ruim. Não é de todo ruim nem de todo bom. Então, assim, a tecnologia dá uma salvada neles ali, porque o menino, ele usa um anel que tem GPS, né? Então, quando eles são sequestrados, os pais conseguem ir atrás deles, saber onde eles estão por conta do GPS do anel. Ele me parece ser muito preocupado com a saúde, né? O menino, um tanto quanto fora ali, meio que exagerado. Ele usa o anel pra isso, né? Pra ver pressão sanguínea. Que ele é o contrário dos pais, né? Que os pais são tão despachados, corajosos. Ele é extremamente medroso, não consegue fazer as coisas, então... Exatamente. Mas acaba que o anel salvou. E o joguinho também, porque o joguinho também conecta na internet, e aí os pais usam o joguinho também a favor deles ali na fuga e tudo mais. Então, a gente tem sim algumas vantagens em usar tecnologia. Tudo a gente tem, né? Dificilmente a gente vai ter uma coisa que é só ruim ou só boa. Sim. A gente precisa, de novo, não brigar com a realidade e trabalhar o máximo possível com as vantagens e prevenir o máximo possível as desvantagens e os problemas que essa determinada coisa, seja ela qual for, aqui no caso a tecnologia, pode causar pra gente. Exatamente. Então, fica a dica aí do filme pro final de semana pra assistir. Se vocês gostaram do vídeo e se vocês não gostaram também, curte, compartilha e a gente se vê sábado que vem. Até!